capítulo 10, do versículo 1 ao versículo número 8, onde falaremos sobre o centurião Cornélio. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1 ao versículo número 8. Amém? A palavra do Senhor diz assim: havia um homem em Cesareia, cujo nome era Cornélio, centurião do regimento militar chamado Italiano. Este homem era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Por volta da hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Ficando nele os olhos e atemorizado, ele perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe respondeu: tuas orações e esmola têm subido como memorial diante de Deus. E então envia agora homens a Jope. Manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão, ou curtidor de pele, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. E logo que o anjo que lhe falara se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e tendo-lhes contado tudo, enviou-lhes a Jope. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui nós estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra, diante da Tua poderosa presença, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, o Teu querer e a Tua vontade neste lugar. Assim como o Senhor já tem ministrado e trabalhado em nossas vidas, em nosso coração, desde o início deste culto, através das palavras, através, Senhor, da direção deste culto, através das orações, através do momento de intercessão, através do momento de louvor. Queremos, Senhor, te pedir, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco. Continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, cumprir o Teu querer e a Tua vontade em nós. Eu diminua para que Tu cresças, que eu suba para que Tu apareça. O que nos importa, Senhor, é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado e ter o Teu nome engrandecido em nossas vidas. Por isso, Pai, nós te pedimos, fala conosco neste lugar. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Queridos irmãos, nós estamos... Domingo passado nós falamos sobre a cura de Enéas e a restauração de Tabita, aonde o texto Lucas vai nos escrever dizendo que Pedro estava viajando, pregando a palavra, e havia em Lide um homem chamado Enéas, que estava acamado, que ele estava em sua cama e não podia se movimentar. Mas Pedro diz a ele: Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma a tua cama. E logo ele levantou. Pedro começa a anunciar e passar de cidade em cidade, pregando o Evangelho, pregando a palavra do Senhor. E naquele lugar onde ele vai, tinha um homem que estava acamado. Mas Pedro disse àquele homem: não é pelo meu poder, mas é pelo nome de Cristo Jesus, é pelo poder de Cristo Jesus. Ele disse: não sou eu que te curo, mas sim Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. E aquele homem levantou. E logo souberam que Pedro estava naquela cidade de Lida, mas Tabita, ou mais conhecida como Dorcas, estava numa cidade chamada Jope, a qual ela veio a falecer. E o Pedro foi chamado para aquele lugar. E Pedro se ajoelha e ora ao Senhor, e volta-se para o corpo e diz: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo Pedro, sentou-se. Pedro ora e busca ao Senhor. Devemos buscar ao Senhor em todo o tempo. Devemos inclinar os nossos pedidos, as nossas orações àquele que pode mudar a história da minha e da sua vida. Mas Lucas vai nos dizer que havia em Cesareia
Havia um homem em Cesareia, cujo nome era Cornélio, centurião do regimento militar chamado Italiano. Havia na Cesareia um homem cujo nome era Cornélio. Lucas vai nos dizer que havia num determinado local um homem cujo nome era Cornélio, e ele era centurião do regimento militar chamado Italiano. O que é um centurião? Um centurião é um comandante de 100 homens, é aquele que comanda 100 homens. Então ele era um centurião, ele tinha 100 homens ao seu dispor. Ele era um comandante de guerra do exército romano, e ele estava com 100 homens ao seu comando, ao seu dispor ali. E ele era do regimento militar chamado Italiano. Ele era do regimento chamado Italiano. Este homem era um romano. Ele era um homem que guerreava por Roma, pelo exército romano, chamado assim Italiano. Interessante é que Lucas vai nos dizer a veracidade tanto da história, que ele nos diz quem ele era, aonde ele estava e qual era o regimento que ele trabalhava ou coordenava. Este homem era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, dava muitas esmolas ao povo e continuava orando a Deus. Lucas também vai nos dizer que este homem era piedoso. Quando a palavra de Deus, a Bíblia, vai nos dizer sobre a piedade, quer dizer que ele era religioso. Ele buscava religiosidade, ele buscava cumprir os ritos do judaísmo. E lembramos que este homem de Cesareia, este homem a qual era o nome dele Cornélio, ele era romano, do regimento italiano. E Roma tinha diversos deuses, Roma tinha diversos senhores e diversos deuses a qual eles adoravam. Mas aquele homem decide entregar a sua vida ao Deus Criador dos céus e da terra. Este homem decide se tornar um praticante judaizante. Então ele começa, e a Bíblia vai nos dizer que ele era um homem piedoso, era um homem que guardava os mandamentos, era um homem que botava em prática aquilo que ele acreditava, temente a Deus e com toda a sua casa. Não somente ele era piedoso, mas ele buscava o Senhor com toda a sua casa. Ele estava diante do Senhor com toda a sua casa. Este homem era piedoso, ele era religioso, ele buscava a religiosidade, ele buscava cumprir os ritos, cumprir aquilo que o Senhor tinha ordenado e pedido, com todo e temente a Deus, com toda a sua casa. Ele temia ao nome do Senhor, ele temia a Deus com toda a sua casa, e dava muitas esmolas ao povo, e continuamente orava a Deus. Este homem era um homem que ajudava os outros. Este homem era um homem que entregava esmola aos outros. Este homem era um homem que orava e tinha uma vida de oração a Deus. Mas Lucas vai nos dizer que por volta da hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E fitando nele os olhos, e atemorizado, ele perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe respondeu: tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Interessante é que um anjo aparece quando Cornélio estava orando ao Senhor. Lucas faz questão de dizer que por volta da hora 9, por volta de 3 horas da tarde, ele estava ali e apareceu claramente uma visão de um anjo. No texto mais à frente vai dizer que ele, quando ele diz para Pedro, ele estava na hora que ele estava orando, apareceu uma visão do anjo a ele. Então Cornélio estava orando ao Senhor e claramente uma visão do anjo de Deus que se dirigiu a ele dizendo: Cornélio. Fitando nele os olhos e atemorizado, ele perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe respondeu: tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus.
o que você tem feito, o Senhor tem se agradado. O que você tem feito, o Senhor tem se agradado. Por isso o anjo vai dizer a ele: a sua esmola tem subido como memorial diante de Deus. Então envia agora homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Interessante que o anjo diz a ele que o que ele tem feito, as suas orações, tem chegado até o trono de Deus. E Deus tem se agradado disso. Mas o anjo disse: mande agora homens até Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Para quê? Para que Pedro? O anjo disse para ele. 6. E ele está hospedado com um certo Simão, o curtidor de pele, cuja casa fica na beira-rio, e ele te dirá o que deves fazer. Interessante é que o anjo aparece para ele e diz para ele: olha, chame Pedro, porque ele te dirá o que deve fazer. E lá no versículo 33, no mesmo capítulo, vai nos dizer o que ele quer de Pedro, que diz assim: portanto mandei logo te chamar, e fizestes bem em vir. Agora estamos todos aqui, presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Este homem manda chamar Pedro e diz: agora está aqui diante de nós, e nós estamos todos aqui presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Este homem disse a Pedro: nós queremos ouvir tudo quanto o Senhor lhe ordenou dizer para nós. Tudo que o Senhor mandou lhe dizer. E nós vamos ver nos textos mais à frente que Pedro começa a pregar o Evangelho de Cristo Jesus para aquele homem. Mas espera aí, pastor. O texto vai nos dizer que ele era um homem piedoso, era um homem de oração, era um homem que dava esmolas, era um homem que vivia buscando ao Senhor. Mas como Pedro vai até ele para pregar o Evangelho? Como Pedro vai até ele para falar tudo aquilo que o Senhor tinha para dizer? E este homem diz: para ouvir tudo quanto foi ordenado pelo Senhor. Precisamos falar aquilo que o Senhor nos mandou falar. Tem muitas pessoas que falam de si mesmo, muitas pessoas que querem dizer de si, mas devemos anunciar o que o Senhor nos chama para falar. Precisamos pregar o Evangelho da palavra de Cristo Jesus, pregar o Evangelho do arrependimento, pregar o Evangelho que transforma, o Evangelho que muda vidas, o Evangelho que transforma a minha e a sua vida. Este homem, no versículo 22 do mesmo capítulo, vai dizer que eles responderam diante daqueles homens que foram enviados. Por este homem respondem a Pedro. Eles responderam: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as suas palavras. Este homem era um homem justo e temente a Deus, e o seu testemunho testemunhava em toda a nação judaica. Será que somente precisamos possuir obras para sermos salvos? Este homem praticava, este homem tinha vida, este homem tinha atitudes, mas será que somente isso nos basta? Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 7, versículo 11. Que diz assim: se vós, sendo maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirdes. É fácil. Até os maus conseguem dar coisas boas àqueles, os seus filhos.
conseguem dar boas coisas aos seus filhos. Até os maus conseguem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus, que nos ama. No mesmo capítulo 7 de Mateus 16 e 23, vai nos dizer sobre: pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros? Ou figos das plantas com espinhos? Até o 23. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Nem todos os que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Espera aí, volta. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso é Cristo Jesus que está dizendo. Nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não basta somente obras, mas precisamos fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direis claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Jesus vai dizer que muitos naquele grande dia dirão: Senhor, eu fiz, Senhor, eu aconteci, Senhor, eu realizei. Mas ouvirão do Senhor: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não adianta viver uma vida de piedade, uma vida religiosa, mas longe do Senhor. Não que seja o caso deste homem, mas não adianta viver uma vida de prática, se a sua vida íntima com Deus não condiz com aquilo que você diz viver. Não adianta fazer o bem para os outros, se o que você faz no seu interior, se o que você vive não condiz com o que o Senhor te chamou para viver a vontade do seu Pai, para viver o que Deus nos chama para viver. Ah, pastor, mas a Bíblia vai nos dizer lá em Tiago 2, 14 e 23, sobre as obras sem a fé. Vamos ler lá Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 23. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tens fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem necessitado de roupa ou de alimento de cada dia, e alguém de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes destes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Que vantagem há você viver e dizer: eu sirvo a um Deus vivo, mas você não praticar o que você vive, você não demonstrar que você vive? A salvação é pela graça, ela é dom de Deus, dom gratuito, mas nós precisamos viver de igualdade para a salvação. Nós somos salvos por Cristo Jesus, e porque somos salvos, praticamos as obras, porque pelos frutos conhecereis a árvore. Por isso, Tiago está dizendo sobre essas coisas. Que benefício é nisso? Que benefício há você dizer para o seu irmão: vai em paz, vai dar tudo certo, mas se você pode fazer e não faz, como a Bíblia diz, aquele que pode fazer o bem e não faz, esse está pecando. O que adianta você dizer para o seu irmão: não fique em paz, nós vamos estar orando por você, mas você pode ajudar ele e não ajuda?
Que adianta? Não, eu sou crente em Cristo Jesus, eu creio no Senhor. Mas seu irmão precisa de algo, você pode fazer por ele, e você fecha o seu coração. Que mudança você teve em sua vida? Até os maus podem fazer o bem. Nós vimos no texto que até os maus conseguem fazer o bem para os seus. Fazer o bem para os seus é fácil. Difícil é fazer o bem para aqueles que te perseguem. É para isso que Cristo Jesus nos chamou. Para pregar e para anunciar o Evangelho para as almas perdidas. Talvez aqueles que nos perseguem, aqueles que nos incomodam, aqueles que fazem algo contra as nossas vidas, é contra esses, é com esses que nós devemos demonstrar o amor de Deus. É com esses que devemos demonstrar o que Cristo Jesus fez na minha vida. Ou você é merecedor de algo? Ou será que você é merecedor do que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por você? Porque Paulo vai nos dizer que todos pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Não há um só justo. Todos nós somos pecadores. Mas Cristo nos encontrou. Entregou a sua vida na cruz do Calvário por mim e por você. Para me salvar. Para te dar vida e vida em abundância. E por isso aqui estamos hoje. Para exaltar e agradecer o nome do Senhor. Próximo. Assim também a fé por si mesmo é morta, se não tiver obras. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé por meio das minhas obras. Credes que Deus é um só? Fazeis bem, pois até os demônios também creem e estremecem. Mas o homem insensato quer ser convencido de que a fé sem obras é inútil. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vamos entender esse texto. Volta para mim, por favor. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Qual obra Abraão realiza? A história de Abraão, Deus parece para Abraão e diz: olha, me dá o seu filho como oferta. Seu filho que eu prometi para você, que você seria pai de multidão, me dá o teu filho como oferta ao Senhor. E ele não nega o filho dele. Ele prepara o cavalo, prepara o animal, prepara a lenha, prepara tudo, chama os seus servos para ir com ele. Ele vai até ao monte para oferecer seu filho em sacrifício ao Senhor. E que obra é essa que ele realiza? A obra de obediência. Abraão obedeceu ao Senhor. E é essa obra que eu e você precisamos praticar. Precisamos obedecer ao Senhor. Cristo Jesus diz aos seus discípulos antes da sua partida antes dele morrer na cruz do Calvário, um novo mandamento se vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e assim vocês serão conhecidos pelo amor. João 14. Cristo nos chama para viver amor. Cristo nos chama para viver em obediência. Jesus vai dizer: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Lembra os mandamentos, os 10 mandamentos que Cristo Jesus resume: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, o teu próximo como a ti mesmo. Jesus resume em apenas dois: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus vai dizer: aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Quando nós amamos a Cristo Jesus, nós obedecemos o mandamento do Senhor. E qual foi o mandamento que o Senhor nos deixou? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós praticamos o amor de Cristo Jesus na vida dos outros, nós demonstramos que amamos a Cristo Jesus. Quando nós demonstramos o amor ao próximo, como nós demonstramos o amor a Cristo Jesus, nós obedecemos os seus mandamentos. Cristo Jesus nos chama para obedecer a sua palavra, para crer que Ele é Senhor. Porque João 3,16 vai nos dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Precisamos crer que Cristo Jesus é Senhor das nossas vidas, que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas, mas precisamos colocar essa fé em prática. Precisamos praticar este amor que fomos chamados para viver. Precisamos viver em amor.
viver em amor, mas precisamos de algo que este homem não tinha: crer em Cristo Jesus. Precisamos ter fé em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é aquele que pode mudar a minha e a sua vida. É Ele que é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O interessante é que Cristo Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem. Não, ninguém vai. Ele diz do verbo vir, não do verbo ir. Ele está dizendo: ninguém vem, o Pai já está aqui, eu estou aqui, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que Cristo Jesus estava dizendo: ninguém vem ao Pai, ninguém vem, Deus está aqui. Lembra quando Tiago diz para Jesus: mostra-nos o Pai? Isso que nos importa, Senhor. Lá no livro de João, no Evangelho de João, mostra-nos o Pai, isso nos importa. E Jesus diz para ele: Tiago, quanto tempo estou convosco, e tu me diz: mostra-nos o Pai? Precisamos viver este amor. Precisamos crer em Cristo Jesus de tal modo que nós venhamos a querer transbordar esse amor na vida das pessoas. Não adianta eu dizer: eu creio em Cristo Jesus, eu vivo Cristo Jesus, eu venho aos cultos, eu faço, eu oro, eu busco, mas aborrece o irmão que você conhece. A Bíblia vai nos dizer que aquele que diz: eu amo o Senhor, mas aborrece o seu irmão, é mentiroso. Porque como pode eu dizer: eu amo a Deus que não vejo, mas aborreço o irmão que eu vejo? Como posso eu viver esse amor? Precisamos viver este amor. Este homem vivia e tinha prática, mas ele não conhecia Cristo Jesus. Ele não tinha a fé necessária. Por isso o Senhor viu e achou bom diante dos seus olhos. Subia ao Senhor como um memorial diante de Deus. Mas ele não tinha fé. Não conhecia o Evangelho da salvação, da redenção. Não conhecia aquele que podia, que Paulo vai dizer lá em Efésios 2, 8 e 9, sobre salvação em Cristo Jesus. Ele não conhecia sobre aquele que veio a este mundo, morreu no meu e no seu lugar, para que tivéssemos vida e tivéssemos em abundância. Paulo vai dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Bota só mais uma. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nela. Paulo vai dizer: pois somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, criados na fé em Cristo Jesus, para as boas obras. Nós fomos criados em Cristo Jesus. Jesus morreu por nós, para que nós viéssemos a praticar, para que nós viéssemos a viver, para que nós não viéssemos a falar só de boca, mas para que nós viéssemos a viver o que Cristo Jesus nos chama a viver. Cristo Jesus nos chama a viver uma vida diferente. Lucas capítulo 3, versículo 8 a 14 vai nos dizer a mudança de vida que Ele nos chama a viver. João Batista está anunciando a palavra do Senhor, e pessoas vão se batizar e entregam a sua vida a Cristo Jesus. Lucas capítulo 3, versículo 8 e 14. Entregam a sua vida ao batismo de arrependimento. E João diz a ele: produza frutos próprios de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: Abraão, nosso pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus poderá dar filhos a Abraão. João está dizendo aos judeus: não diga a vocês: nós somos conhecedores da lei, Abraão é nosso pai, nós somos possuidores da lei, porque até dessas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Não diga: não, eu oro, eu faço, eu busco, eu tenho isso, eu tenho vida, eu tenho aquilo. Muitas pessoas têm se apoiado em suas obras, mas têm vivido uma vida desregrada, têm vivido uma vida longe do Senhor, têm vivido uma vida afastada de Deus.
O que diz crer não condiz com a sua vida. Pensamos, um homem ajuda instituições de caridade. Um homem, uma certa feita, adotou uma criança, dava o seu recurso para diversos lugares, mas um certo dia ele se embriaga, toma o seu carro e atropela e mata uma pessoa. Quando ele chega diante do juiz, qual será a sentença? Será que será levado em conta tudo aquilo que ele fez? Ou que estará para julgamento será aquilo que ele realizou? Aquele acidente. Jesus é o justo juiz. Pedro vai dizer para Cornélio, lá em Atos 10, 42, ele nos ordenou que pregássemos ao povo e testemunhássemos que por Deus ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Ah, pastor, mas eu fiz. Muitos dirão naquele grande dia. Eu fiz. Não, eu realizei. Não, eu cumpri. E ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim, pois não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Muitos dirão: eu fiz. Muitas pessoas têm colocado a sua vida, apoiado a sua vida nas obras. Nós vamos ver aí, fora, em outras religiões, talvez até dentro da igreja, pessoas dizendo: eu faço. Ah, não, eu estou fazendo. Eu pratico, eu dou alimento para aqueles que precisam, roupa para aqueles que necessitam. Mas continuam na prática do pecado. Continuam com uma vida afastada de Deus. Continuam sem mudança de vida. Continuam sem fazer e sem realizar aquilo que o Senhor nos chama para viver. Em 1 João, capítulo 2, versículo 3 e 12, vai nos dizer o que nós precisamos fazer. O que eu preciso fazer então, pastor? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu